Vamos então abra aí a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 11 do Evangelho de João. E eu quero ler os versos 38 a 46 do capítulo 11, mas nós vamos depois falar um pouquinho do contexto onde está inserido o texto que eu vou ler junto com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 38 até o verso 46. Diz assim a palavra do Senhor, e eu quero que você a receba com fé no seu coração. Diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contar os feitos que Jesus realizara. Pois bem, esse texto que nós lemos, ele está inserido no contexto desse capítulo 11, que até o verso 40, aliás, até o verso 57, fala sobre este acontecimento narrado pelo evangelista João. Lázaro era irmão de Marta e Maria, uma família que morava na cidade de Betânia, e uma família muito amiga de Jesus, e eram tão amigos que todas as vezes que Jesus vinha da Galileia para Jerusalém, ele se hospedava em Betânia. Ele ficava, seja bem-vinda, irmã Cassandra, ele ficava em Betânia, hospedado na casa dos seus amigos, de modo que quando ia para Jerusalém, ele andava poucos quilômetros, porque Betânia era bem encostadinho em Jerusalém, não dá nem 2 quilômetros, se der 2 quilômetros. E ele então ficava nessa casa. E aconteceu que Jesus saiu para fazer uma viagem missionária, e ele saiu com os discípulos, e nesse período, nesse tempo, Lázaro ficou doente. E ficou muito enfermo. E as irmãs de Lázaro, então, mandou um emissário procurar Jesus e dizer para Jesus que o seu amigo estava doente. E esse emissário encontrou com Jesus e disse: olha, Lázaro está doente. E voltou. E diz o texto que Jesus, quando recebeu essa notícia, Jesus ainda permaneceu mais 2 dias naquele lugar. E Jesus continuou fazendo a sua missão. Depois de 2 dias que ele havia recebido a notícia, ele então resolve voltar para ver o seu amigo Lázaro. E ele disse: olha, vamos lá na casa de Lázaro, porque Lázaro adormeceu, mas eu vou para lá despertá-lo. E os discípulos disseram: mas se ele está dormindo, deixa ele dormir. Não, então ele está curado, ele está salvo, ele está dormindo. E Jesus, porém,
estava falando com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus diz claramente, olha, Lázaro morreu. E complementa, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, se no verso 15 do capítulo 11, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Jesus começa a sua caminhada de retorno até a casa de Lázaro. A distância era mais ou menos de 2 dias de caminhada. E Jesus encaminha para acordar Lázaro, ou seja, para fazer com que a glória do Senhor fosse manifestada, para que Deus fosse glorificado com a ida de Jesus agora nestas condições. Então, este é o contexto até a chegada de Jesus para então atender, depois de 2 dias, o recado que ele havia recebido das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Então eu quero, dentro desse contexto, com essa introdução, eu quero começar hoje, como já disse no início da nossa live, uma série de reflexões sobre as pedras que nas nossas vidas têm impedido de Jesus realizar o milagre da nova vida. Pedras que têm impedido Jesus realizar o milagre da vitória sobre a morte. Sim, porque no texto do capítulo 11 de João, nós vamos ver que Jesus, ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. E aí você pode ver que esse texto está no verso 25, você está aí com a Bíblia aberta, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Ele estava dizendo isso para Marta, está dizendo isso para mim hoje, está dizendo isso para você hoje. E a pergunta para Marta é a pergunta para você. Crês isto? Sempre que leio a ordem dada por Jesus, quando ele vai lá no sepulcro, né? A ordem dada por Jesus, tirai a pedra. Sempre que leio, eu me pergunto, que pedra é esta? Ou o que simboliza esta pedra que foi a pedra em que Jesus chega no túmulo e pediu que as pessoas tirassem essa pedra? Para o meu entendimento, a pedra aqui no texto, ela aponta, ela simboliza inúmeras pedras nas nossas vidas que impedem que vejamos a manifestação da glória de Deus. Pedras nas nossas vidas que nos impedem de ter a vida de Jesus abundantemente. Porque Jesus não nos veio dar meia vida, Jesus não nos veio dar 1 ano de vida depois que nós o recebemos, o aceitamos. Jesus não vem para nos dar 10 anos só de vida. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então muitas pedras na nossa história, ela tem nos impedido de experimentar a manifestação da glória de Deus na nossa caminhada. Mas eu queria voltar aqui para um fato interessante sobre pedra, não é? Por que tinha pedra no sepulcro? E se você for visitar hoje um cemitério judeu, você ainda verá a presença de pedras sobre o túmulo. Quem viajou comigo para
para Jerusalém, lá daquela visão do alto do Monte das Oliveiras, que a gente olha tem o cemitério dos judeus, tem o cemitério dos cristãos, o cemitério dos muçulmanos, e que a gente tem essa visão. Vocês perceberam que nos túmulos do cemitério judeu, os túmulos tinham várias pedrinhas em cima de cada túmulo. Quem foi lembra desse fato. Então, eles colocam essas pedras. E para nós que colocamos flores, parece que colocar pedras seja uma coisa bem estranha. Para os judeus, não. Porque para eles colocar pedra, olha o que eles pensam. Colocar pedra no túmulo, assim como foi colocada na entrada da gruta do morto Lázaro, era uma forma de garantir o corpo preso. Eles pensavam assim, pensam isso ainda, os ortodoxos. Era uma forma de garantir o corpo preso à sepultura até o dia da ressurreição. Então eles acreditavam que tinha que barrar se o morto quisesse sair ou a alma dele quisesse sair. Porque a ideia do judeu é que ali sepultado está o corpo e a sua alma, o seu espírito está ali. Essa é a ideia. Então eles colocavam pedra para impedir que eles saíssem antes do dia da ressurreição. Hoje, com a modernidade e poucos espaços, os corpos não são mais colocados em grutas, como foi colocado o corpo de Lázaro. Os corpos são colocados agora em túmulos pequenos, né? Porque os cemitérios agora estão em cidades grandes e cidades em que os espaços estão sendo cada vez menores para ter os seus cemitérios. Então são túmulos pequenos, mas ainda os judeus mantêm a tradição de colocar pedras. Eles acham ainda que colocando uma pequena pedra sobre o túmulo está também honrando o falecido ou a falecida. E também é uma indicação de que o túmulo é visitado com frequência. Então, quanto mais pedra, mais frequentemente aquele túmulo é frequentado, não é? Existem também até mesmo aqueles que colocam pedrinhas. Olha como é que a coisa é. Existem até aqueles também que colocam pedrinhas nos olhos e na boca do morto. Para quê? Porque eles creem que tal prática impede o questionamento do morto ou da morta sobre a morte. Ou ainda que o falecido ou a falecida encontre com Deus antes do juízo final. Então, eles têm esse costume. Mas voltando para... Isso aqui só foi uma ideia de que vocês, se ninguém nunca foi no cemitério judeu, quando for vai ver isso aí que eu estou dizendo. Sim, mas voltemos ao que foi proposto no início dessa reflexão. Vejamos as pedras que podem ser garimpadas nesse texto. E eu pergunto, que pedra tem mantido você morto? Que pedra tem mantido você morta na gruta escura da sua existência? O que é que tem impedido você de experimentar a manifestação da glória de Deus na sua vida? Que pedra tem mantido você morto, você morta, numa gruta, como um cadáver, não de 4 dias, mas de anos e anos, diante da grande oportunidade do milagre da vida? Talvez você está ouvindo a mensagem de Deus faz anos. Às vezes, talvez você está ouvindo a mensagem de Deus ou está ouvindo pela primeira vez, mas você conhece ou você está ouvindo já há 10, 20, 30 anos que você ouve esta palavra de Deus, mas você ainda mantém a sua vida cheia de pedras, impedindo você ver a manifestação gloriosa do poder de Deus, que é de trazer você à vida.
que é de trazer você a vida abundante, a vida que Jesus dá, a vida que Jesus ele providenciou, morrendo na cruz do Calvário, sendo sepultado e levantado pelo Espírito de Deus, com esta vida para nos dar. E a primeira pedra que eu quero hoje compartilhar com você, no meu entendimento, eu vou chamar da pedra da impaciência. Muitas vezes a pedra da impaciência nos impede de ver a manifestação da glória de Deus. Quando Jesus estava ainda no caminho e que Marta soube que Jesus estava se aproximando da sua casa, ela foi ao encontro de Jesus. E me chama a atenção que ao invés de Marta se sentir confortada e segura com a chegada do mestre, ela vai expor essa primeira pedra. Essa pedra que a impedia de ver que a vida estava chegando, que Jesus é a vida. Muitas vezes a pedra da impaciência tem impedido que as pessoas olhem para Jesus e o vejam como a solução para a sua vida, e o vejam como a pedra, a solução para trazer libertação da sua impaciência. Muitas vezes essa pedra da impaciência impede você ver Jesus como ele precisa ser visto, como a própria vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. De modo que aquele que está morto em Jesus, ele passa a ter vida. E ela então, ela se aproxima de Jesus, mas ela não vê Jesus como a solução para a vida. E ela o interroga como se estivesse dizendo: Jesus, por que o Senhor não veio antes? Ela achava que Jesus tinha chegado atrasado. Jesus não chegou nem para o sepultamento do amigo. Ele já estava sepultado já há 4 dias. Jesus, por que o Senhor não veio antes? Porque o Senhor não atendeu o aviso de que Lázaro, seu grande amigo, estava doente. Porque as palavras que ela disse para Jesus, elas podem ser traduzidas da maneira como eu disse. Porque no verso 21 do capítulo 11, olha o que ela diz. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. O senhor chegou atrasado. Por que o senhor não veio com o emissário? O senhor ainda ficou mais 2 dias para lá. Por que o senhor não nos atendeu? E interessante que Marta volta para casa e avisa Maria de que Jesus estava chegando e que queria vê-la. E Maria vai ao encontro de Jesus. E Maria vai dizer a mesma coisa. No verso 32, Maria vai diante de Jesus também colocar diante dele esta pedra da impaciência. E ela vai dizer no verso 32, o verso 32 diz: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria traz a mesma declaração. O Senhor chegou tarde. Quantas vezes, meus queridos, por causa da nossa impaciência, deixamos de ver e de experimentar a manifestação da glória de Deus? Pare um pouco. Pense sobre a sua vida. Pense sobre as suas experiências. Pensa sobre quantas e quantas vezes você tem ouvido a palavra de Deus, mas você tem mantido essa pedra presa em você, que você precisa tirar. É você que tem que tirar essa pedra, a pedra da impaciência. É você que tem que abandonar essa pedra. Presta atenção que quando Jesus chega
na pedra em frente ao túmulo de Lázaro, não foi Jesus quem tirou a pedra. Ele disse: tirai a pedra. Eram aquelas pessoas que precisavam tirar a pedra. É você que precisa tirar a pedra da impaciência para que você veja a manifestação da glória de Deus na sua vida. A nossa impaciência, escuta o que eu vou dizer, a nossa impaciência nos faz culpar Deus como se Ele fosse obrigado a nos atender no nosso estalar de dedos. Fulano corre lá onde está Jesus, fala que o amigo dele está muito enfermo. E ela esperasse que Jesus largasse tudo e no estalar de dedos Jesus voltasse imediatamente, porque ela havia dado o recado para Jesus. E às vezes nós agimos da mesma maneira. Nós queremos que Deus nos atenda no estalar dos nossos dedos. Queremos muitas vezes um Deus Aladim. Tem muita gente que quer ter um Deus dentro de uma lâmpada. E ele quer, no momento que precisa, esfrega a lâmpada. E ali sai Deus. E Deus resolve o seu problema, porque ele não tem paciência. Ele é impaciente. Ele quer que Deus resolva as coisas na hora dele. No momento em que ele quer. E não é assim que Deus realiza a sua obra. Ele realiza a obra em nós, à medida que nós estamos dispostos a retirar a pedra da impaciência, a retirar a pedra que nos impede de ver a manifestação da glória de Deus. E para as pessoas, talvez eu esteja falando para você que pensa que Jesus demora em estar presente quando dele você precisou, ou para todos que pensam que Jesus demora em estar presente quando dele precisaram. Para você, ou para algumas outras pessoas, para nós mesmos, que pensamos que Jesus não sabe, ou pensamos que Jesus não se importa com as nossas dores, que Jesus não se importa com as nossas angústias, que Jesus não se importa com as nossas mortes. Eu quero dizer que quem pensa assim, precisa conhecer Jesus de verdade. Precisa ter uma experiência com Jesus. Porque o homem só conhece Jesus de verdade quando ele experimenta Jesus. Jesus nunca tarda. Ele sempre está presente na hora certa e no lugar certo. Jesus não se atrasou nessa experiência ali na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele apenas aguardou para ver até onde ia a esperança das pessoas que assistiam o enfermo. E nesse episódio está dizendo que essas pessoas tiveram a sua esperança findada quando findou a vida do doente. Quando o doente morreu, elas perderam a esperança. Se a sua esperança é esse tipo de esperança, saiba que essa esperança não é esperança. Você pensava que era, mas não é. Porque a esperança que vem de Cristo Jesus é a esperança que nos faz tirar a pedra da impaciência. Porque nós esperamos nele. E esperar significa ter paciência. E quando nós não esperamos, quando a nossa esperança se finda com aquilo que nós pensamos que é a nossa derrota, nós estamos tendo um problema com a pedra da impaciência. Jesus aqui, nesse episódio, está dizendo que há esperança. E Jesus nesta noite está dizendo para você, meu amigo, meu irmão, há esperança. Há esperança. Até mesmo além da morte. Destruindo o ditado popular, que você já deve ter ouvido, é um ditado comum, que diz que a esperança é a última que morre.
Vai, segue em frente, vamos em frente, porque a esperança é a última que morre. Mas só que a Bíblia, a esperança que é em Cristo Jesus, a Bíblia diz que ela nunca morre. A Bíblia diz que todas as coisas haverão de passar. O céu, a terra, tudo. Aquilo que nós vemos aqui neste mundo, tudo vai passar. Mas a Bíblia diz que 3 coisas não passarão: o amor, a fé e a esperança. Sabe por quê? Porque amor, fé e esperança está personificado, está em Cristo Jesus. Ele é o nosso amor, Ele é a razão da nossa fé, Ele é a nossa esperança. Então não morre nunca. Olha aí os versos 14 e 15 desse capítulo 11 de João. Diz assim: então Jesus lhes disse claramente, então Jesus disse para os discípulos: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. O que nós aprendemos aqui com essa declaração que acabei de ler para vocês? Nós entendemos e cremos e vamos aprender que às vezes Deus permite os extremos para que creiamos no poder dele. Deus permite. E no caso de Lázaro, ele permitiu a morte de Lázaro, para que eles pudessem olhar para Jesus e ter a certeza de que ele era o Messias, que ele é o enviado de Deus, que ele é o Senhor da vida, e que ele triunfa sobre a morte, e que as pessoas que passassem a segui-lo tinham que ter essa experiência e saber que ele é o Deus que levanta o morto da sepultura, e ele haverá de um dia nos levantar da sepultura como ele levantou Lázaro. Nada acontece sem a permissão de Deus, sem que ele tome conhecimento. Meus queridos, não é pelo fato das coisas ruins acontecerem que podemos afirmar que Deus está ausente. Elas acontecem, e muitas vezes nos chamando a atenção para retirarmos a pedra da impaciência, para esperarmos nele. Elas acontecem para que a glória de Deus seja manifestada. Eu quero que você vá comigo até o livro dos Salmos, no capítulo 40. Abra aí o livro dos Salmos, no capítulo 40, e acompanhe comigo a leitura dos versos 1 a 4. Aqui, o salmista ora para um livramento, porque ele cria que Deus iria livrá-lo do momento que ele estava passando de aperto e de dificuldade. E ele vai dizer que ele aguardou a resposta do Senhor com paciência. Ele não tinha na vida dele essa pedra, ele já havia tirado essa pedra da sua vida. E ele vai dizer: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele está colocando aqui a figura de que a situação era tão grave, era como se ele estivesse no fundo de um poço cheio de lama, em que ali ele estava nesse poço, e você imagina você dentro de um poço cheio de lama, tentando sair desse poço. Quanto mais você firmava os pés para atingir a superfície do poço, mais você afundava, porque o fundo do poço era um fundo cheio de lama. Mas ele não se desesperou, ele confiou no Senhor. Ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha. Essa é a esperança. Colocou-me os pés sobre uma rocha.
e firmou os meus passos. Ele me pôs nos lábios um novo cântico. Então, depois que houve essa providência do Deus, o Deus que nós podemos esperar, Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que tem paciência. Bem-aventurado o homem que espera no Senhor e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. Aqueles que na sua vida dizem: fulano, desiste, esquece, isso aí não vai acontecer nunca na sua vida. Olhe para o Senhor Jesus e diz: Senhor, não permita que eu manifeste agora na minha vida e fique agarrado nessa pedra da impaciência. Eu confio no Senhor e eu pacientemente espero pelo Senhor. Jesus demorou mais 2 dias depois da notícia que ele recebeu da morte do seu querido amigo Lázaro. E ele volta, e quando ele chega naquela família, ele já havia sido sepultado há 4 dias. E ele então é recebido por Marta e Maria com essa dificuldade, com essa pedra de desconfiança. É por isso que ele disse para elas e disse para Marta especificamente, vamos voltar lá ao texto, no capítulo 11 de João. É por isso que ele vai dizer para ela, depois que ela declara, não é? Que no verso 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ela disse: eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ou seja, agora já era, ele já morreu. Isso vai acontecer aí, não sei quando. E no verso 25, Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê nisto, meu amigo? Você crê nisso? Talvez meu irmão que tem deixado de ver a manifestação da glória de Deus na sua vida, porque você tem segurado, você tem tido problema com essa pedra da impaciência. Você quer crer na sua libertação hoje? Você quer tirar essa pedra da sua vida? E eu quero lhe fazer então um convite para você hoje tirar essa pedra da impaciência. Essa pedra que tem tolhido você de ver aquilo que Deus quer fazer na sua vida através da ação do Espírito Santo. Permita então que a glória do Senhor se manifeste na sua vida hoje. Você pode orar comigo agora, se você quer, se você tem consciência de que a pedra que tem te atrapalhado a ver a manifestação da glória de Deus é a pedra da impaciência. Você pode orar comigo agora, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor, creio que o Senhor nunca se atrasa. Em nome de Jesus, eu tiro agora pela fé a pedra da impaciência. A pedra, Senhor, que tem me mantida morto, morta, espiritualmente, que tem me mantido morto, morta, emocionalmente. Eu tiro essa pedra, crendo na tua palavra, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Se você fez esta oração, eu queria que você colocasse no seu comentário e eu estarei orando por você durante essa semana, glorificando a Deus e pedindo que Ele mantenha você livre desta pedra da impaciência, para que você experimente a manifestação da glória de Deus na sua vida.
Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a sua semana seja uma semana vitoriosa, sem a pedra da impaciência, crendo e tendo a esperança de que Jesus, Ele se faz presente na sua vida, na minha vida, na hora certa, no lugar certo, para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Amém? Deus te abençoe e Deus te guarde, meu irmão, meu amigo, e tenha uma boa semana na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.